Muito bem, minha gente. Então, voltando. Então, a primeira coisa que eu quero que você ponha na sua cabeça e entenda é que, para que haja aquele acento, você precisa ter dois elementos. Se você não tiver aqueles dois, você não vai ter fusão, concorda? Se você tiver só o artigo, vou dar um exemplo aqui, tela branca, quer ver? Vamos supor que eu diga assim para você, ó. Visitamos a cidade. Eu vou ter acento aqui? Não. Por que eu não vou ter, Augusta? Porque o que você tem ali é tão somente o artigo definido a antes da palavra cidade. Não tem preposição? Não, esse verbo não pede, ó. Visitamos. Quem visita, visita alguém. Quem visita, visita algum lugar. O verbo visitar não pede preposição nenhuma, muito menos a preposição a. Gente, a primeira condição para crase não é a preposição a? É. Então, visitamos a cidade, vai ter acento? Não. Deu para entender? Agora, se eu mudo... Ó, isso aqui é artigo, anota aí, ó. É artigo. Agora, se eu digo assim, ó. Dirigi-me à cidade. Para e pensa. Eu mudei o verbo. Dirigi-me à cidade. Aí você pensa assim. Quem se dirige a. Aqui eu tenho a preposição a. Antes da palavra cidade, eu uso o artigo definido a. Então, eu tenho preposição a mais artigo a. Os dois se fundem e eu tenho o acento. Ó. Quem se dirige a. Antes de cidade, eu uso o artigo a. Esses dois se juntam, dirigi-me à cidade. Muito bem. Então, eu vou colocar umas outras frases aqui na tela branca para nós fazermos juntos. Tá bom? Então, vamos lá. Fiz elogios. Vamos fazer assim, ó. Fiz elogios à prova. Fiz elogios àquelas questões. Fiz elogios àquilo que ouvi. Fiz elogios às provas da FCC. Fiz elogios àquele autor. Fiz elogios à nova gerente. Fiz elogios às peças de teatro. Vamos juntos. Fiz elogios. Primeira coisa em que você precisa pensar para pensar em crase, não é na preposição a? Então, vamos descobrir se temos aí a preposição a. Se não tivermos a preposição a, temos que esquecer crase. Lembra disso? Fiz elogios. Olha só. Quem faz elogios a. Então, eu tenho a preposição a. Preposição a eu já tenho. Agora, vem aqui comigo. Antes da palavra prova, ó, isso aqui já pediu a preposição a. Antes da palavra prova, eu uso o artigo definido a, não uso? Uso. Então, aqui, preposição mais o artigo, ó, acento nele. Fiz elogios àquelas questões. Olha bem, vem comigo. Se eu não colocar o acento, né, se eu tivesse que escrever isso, seria fiz elogios a aquelas provas, a aquelas. Só que eu não falo assim e não escrevo assim, porque a preposição a vai se fundir ao a do pronome aquelas. E dessa fusão vem o acento no aquelas. Fiz elogios àquelas questões. Fiz elogios àquilo que ouvi. Quem faz elogios a, é o a mais o a do aquilo. Fiz elogios às provas da FCC. Quem faz elogios a. Vem aqui comigo. Quem faz elogios a. Preposição na língua portuguesa tem plural? Existe plural de uma preposição? Não.
Então, pensa bem, se não existe plural de preposição, o que aquele S está fazendo ali? Ele está me mostrando que foi usado ali o artigo definido as antes da palavra provas. Quem faz elogios a. Antes de provas eu usei o artigo as. Esses dois se fundiram e veio o acento. Só de olhar aquele S ao lado do a, eu já sei que entrou um artigo ali. Porque preposição não tem plural. Então não poderia haver um S ao lado do a se não houvesse o artigo. Então é a mais as, acento no as. Fiz elogios àquele autor. Quem faz elogios a é a preposição mais o a do aquele autor. Fiz elogios à nova gerente. Quem faz elogios a. Antes de nova gerente eu uso o artigo definido a, então a mais a. Fiz elogios às peças de teatro. Quem faz elogios a. Esse S aqui está me mostrando que eu usei o artigo as antes da palavra peças. Então, a mais as, acento no as. Gente, então se eu digo assim, ó, obedeço a ordem dada. Obedeço às ordens dadas. Obedeço a ordens. Bom, presta atenção. Quem obedece, obedece a preposição que o verbo exige. Antes da palavra ordem, eu uso o artigo definido a. Então, preposição a mais artigo a, obedeço a ordem. Obedeço às ordens. Olha bem, quem obedece, obedece a. Esse S aqui está me mostrando que eu usei o artigo as antes de ordens. Então, eu tenho a preposição mais o artigo. Acento nele. Agora, atenção aí. Obedeço a ordens. Ordens não está no plural? Está. Se eu quisesse usar um artigo antes da palavra ordens, qual seria o artigo? O artigo as, não é? No plural, para concordar com ordens. E o que eu teria ao lado do a? Um S. Se eu não tenho o S ao lado desse a, é porque eu não usei o artigo. Aquele a ali é só preposição. Preposição sozinha não tem acento. Preposição sozinha não tem acento. Por quê? Porque não representa fusão de nada, com coisa alguma. Então, quando você encontrar esse a sem o S, seguido de um feminino no plural, você não vai ter acento. O a sem o S, seguido de um feminino no plural. Por quê? Porque se a palavra é feminina, está no plural, e eu quisesse usar um artigo antes dela, seria o artigo as, e eu teria um S ao lado daquele a. Se eu não tenho S, repito, é porque eu não usei o artigo. Se eu não usei o artigo, a preposição está sozinha. Preposição sozinha não recebe acento. Preposição sozinha não recebe acento. Por que, Augusta? Porque não é a fusão. Deu para entender? Então, olha só. Quem obedece, obedece a. Isso aqui é a preposição. A palavra ordens está no plural. Veja que eu não tenho S aqui, então eu não usei o artigo. Então, esse a não recebe acento. Deu para entender por que ele não recebe acento? Porque aqui não foi usado o artigo. E crase é fusão. Se eu só tenho a preposição, esqueço o acento. Agora vamos lembrar a história da crase facultativa. Lembra disso? Aquela que eu posso usar ou não? Vamos lá. Olha só. Eu digo assim: pedi ajuda a Tereza, gerente. Pedi ajuda à sua secretária. Pedi ajuda às suas secretárias. Pedi ajuda a suas secretárias. Vamos lá, minha gente. Os alunos viram para mim e dizem assim: Augusta,
Eu decorei quando eu era da escola. Antes de nome próprio feminino, é facultativo. Antes de nome próprio feminino, é facultativo o acento. Eu posso usar ou não, é verdade? Eu digo é. Mas por quê? Ah, não, isso aí eu não sei não, Augusto. Eu sei que é facultativo. Mas por quê? Gente, presta atenção, é tão bom quando você entende por quê. Realmente é facultativo. Mas eu quero que você entenda por que é facultativo. Olha bem, pedir ajuda. Vamos ver se o primeiro elemento exigido para pensarmos em crase, que é a preposição a, eu tenho. Então vamos lá. Quem pede ajuda, a. O primeiro elemento eu já tenho. Antes do nome Tereza, eu posso usar o artigo ou não. Por isso que é facultativo. Vem aqui. Olha só. Estou conversando com você, aí eu digo assim, Tereza veio ao Rio. Tereza veio ao Rio. Eu usei artigo? Não. Mas eu poderia ter dito assim para você, a Tereza veio ao Rio. A Tereza veio ao Rio. Ora, se antes de Tereza eu posso usar o artigo ou não, a preposição é obrigatória. Quem pede ajuda a. Eu quero usar o artigo antes de Tereza. Tá, então é a mais a, acento no a. Ah, não, eu não quero usar o artigo antes de Tereza. Então, aquele a que eu tenho ali é só preposição. Deu para entender por que é facultativo? Se você quiser usar o artigo, você pode usar, junta a preposição e dá no acento. Se você não quiser usar o artigo, você pode não usá-lo. E aí o que você tem? Só preposição, fica sem acento. Então, na verdade, o acento é facultativo ali porque o uso do artigo é facultativo. Se você quiser usar, você usa. Se você não quiser usar, você não usa. Então, anota aí, ó. Aqui você pode escrever assim ou assim, as duas formas. Muito bem. Agora, pedir ajuda à sua secretária. O aluno também decora isso. Antes de pronome possessivo feminino singular. Pronome possessivo feminino singular. É facultativo. Perfeito. Mas por quê? Não sei. Então, vamos entender. Quem pede ajuda a. Muito bem. Antes do sua, você pode usar o artigo ou não. Você pode dizer assim para mim, sua secretária é muito competente. Não usei. Mas você poderia dizer assim, a sua secretária é muito competente. Usei. Então, quem pede ajuda a. Se eu quero usar o artigo, eu uso. A mais a, acento no a. Se eu não quero usar o artigo, eu não uso. Fica sem acento. Então, com acento ou sem acento. As duas. Agora, presta atenção nessas duas aqui. Pedir ajuda às suas secretárias. Olha bem, gente. Quem pede ajuda a. Preposição obrigatória. Você está vendo um S ao lado desse a? Então, aí, eu já sei que foi usado o artigo às antes do suas. Então, aqui, o acento é facultativo. Presta atenção, entenda a lógica da coisa. Quem pede ajuda a. Só que existe um S ao lado desse a, mostrando que eu usei o artigo definido às, antes do suas. Então, aí, a mais às, os dois se juntam. O acento é obrigatório. Aqui é obrigatório. Agora aqui, pedir ajuda a suas secretárias. Vem comigo, olha só. Quem pede ajuda a. Preposição obrigatória. Observa que secretárias está no plural. E eu não tenho um S ao lado deste a. Por quê? Porque eu não quis usar o artigo antes de secretárias. Então, perdão, antes do suas, né? Você observa que esse a não tem S ao lado dele. Por quê? Porque eu não quis usar o artigo antes de suas. Eu posso dizer para você, as suas secretárias são competentes. Mas se eu quiser, eu digo só assim, suas secretárias são competentes. Não uso o artigo. Ora, se eu não tenho um S ao lado do a, eu já sei que eu não usei o artigo. Esse a é preposição sozinha. Preposição sozinha não recebe acento. Então, aqui, o acento é proibido. Então, presta atenção. Aqui, ele é facultativo. Aqui, ele é obrigatório. E aqui, ele é proibido. Deu para entender o porquê? Eu quero que você entenda por quê. Porque os alunos decoram isso. Mas eu não quero que você decore, eu quero que você entenda. Agora,
a história do nome próprio feminino, você viu que eu podia dizer a Tereza esteve no Rio ou Tereza esteve no Rio. Então eu posso usar o acento ali ou não. Só que, se eu escrevo assim, ó, a mídia fez críticas a Dilma Rousseff, presidente, blá, 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 blá. Aí você pensa, quem faz críticas a... Augusto explicou que antes do nome próprio feminino é facultativo, eu posso usar ou não. Aqui eu não posso. Ah, então não entendi nada, Augusto. Pensei que eu tinha entendido, mas eu não entendi nada. Calma, eu vou explicar. Antes de um nome próprio feminino, que defina uma autoridade, uma celebridade, alguém com quem você não tem intimidade, diz a língua culta que nós não usamos artigo. Como, Augusta? Antes de um nome próprio que defina uma autoridade qualquer, uma celebridade qualquer, nós não usamos o artigo definido. A língua diz isso. Então, aquele A, antes de Dilma Rousseff, não tem artigo junto dele. Aquele A é preposição sozinha, e preposição sozinha não recebe acento. Então, entenda. Quando você encontrar o A antes de um nome que seja uma autoridade, uma celebridade, alguém com quem você não tem intimidade, você não pode usar o acento. Quer ver uma coisa? Se você está batendo um papo informal com seu amigo, você diz assim, a Dilma enfrenta problemas no governo. A Dilma. Você usa o artigo antes de Dilma como se ela fosse íntima, não é isso? Será que você vai ler em algum jornal do país, alguma revista do país, o seguinte? A Dilma Rousseff, presidente em exercício, enfrenta sérios problemas no governo. A Dilma Rousseff. Não. Nenhum jornal, nenhuma revista vai escrever a Dilma Rousseff. Ele não vai usar um artigo definido antes do nome da autoridade. Então, se eu não posso usar o artigo, o acento antes do nome ali é proibido. Mas eu quero que você entenda por que é proibido. Porque ali você não vai usar o artigo. Aquele A é preposição sozinha. Deu para entender? Entenda, eu quero que você entenda o porquê. Tá bom? Muito bem. Vamos ver essas frases aqui, quer ver? Eu digo assim. Mostrei o carro a esta amiga. A cada amiga. A toda família. A qualquer amiga. A alguma amiga. Minha gente, vamos lá. Mostrei o carro a esta amiga. Aí você pensa assim, quem mostra o carro, a. Preposição eu tenho. Antes do pronome esta, você usa artigo definido a? Você diz assim, a esta sala é grande? Não. Você diz, esta sala é grande. Você usa artigo antes do esta? Nunca. Quando você vai ter crase antes do esta, então? Nunca. Por quê? Porque aquele a é só preposição. Não existe fusão de nada com coisa alguma ali. E se fosse essa? Também não, gente. Antes do essa, você também não usa artigo a. Guarda isso, entende isso. Crase é fusão de preposição a com artigo a ou as. Se você não usa artigo antes do esta, do essa, do esta, do essa, você vai ter crase quando? Nunca. Nunquinha. Vamos para outra. Mostrei o carro a cada amiga. Quem mostra o carro a. Preposição eu tenho. Antes de cada, você usa artigo? A cada amiga veio à festa? Não. Você diz assim, cada amiga veio à festa e trouxe um doce. Você não usa artigo antes do cada, nunca. Então, quando você vai ter crase? Nunca. Mostrei o carro a toda família. Para e pensa. Quem mostra o carro a. Antes de toda, você usa artigo? Você diz assim, a toda pessoa merece o meu respeito? Não. Você diz, toda pessoa
merece o meu respeito. Você não usa artigo antes do toda? Não. Então você vai ter crase? Não. Mostrei o carro a qualquer amiga. Quem mostra o carro a. Antes de qualquer, você usa artigo? Não. Então vai ter crase? Também não. Mostrei o carro a alguma amiga. Quem mostra o carro a. Antes de alguma, você usa artigo? Não, né? Não sei, Augusta. Tenta fazer uma frase, olha só. Alguma coisa boa vai acontecer. Você diz assim, alguma coisa boa vai acontecer? Não. Você não usa artigo. Então vai ter crase, gente? Claro que não. Isso aqui não é fusão de nada com coisa alguma. Esse a aqui que você tem em todas essas frases é só preposição. Preposição sozinha não recebe acento. Canta o mantra. Preposição sozinha não recebe acento. Por que não recebe? Porque não é fusão de nada com coisa alguma. Todas essas sem acento. Muito bem. Uma outra coisa que pega os alunos é a história de nomes de lugar. Nome de lugar cai na história do paralelismo. O que é paralelismo? Quando você está escrevendo, que você mantém ali as ideias andando lado a lado. Por isso, paralelismo. Paralelas. Existia antigamente, muitas ainda aprendem, até um versinho envolvendo a história dos nomes de lugar. As crianças decoravam assim. Se venho da, crase no A. Se venho de, crase para quê? Isso funciona, Augusta? Funciona, e eu vou explicar por que funciona. Olha só. Venho da Bahia. O que você usou aqui? Preposição de mais artigo a. Então, quando você diz vou à Bahia, você tem a preposição a mais o artigo a. Então, se aqui você usou preposição com artigo, aqui você vai usar a preposição com artigo e vai ter acento. Por isso a história do se venho da, crase no a. Agora, se eu digo assim, ó, venho de Curitiba. O que eu usei aqui, gente? Só preposição. Então, eu digo vou a Curitiba. O que eu vou usar aqui? Só preposição. Preposição sozinha não recebe acento. Então, por isso, se venho da, crase no a. Se venho de, crase para quê? Funciona, mas eu quero que você entenda por que funciona. Porque num, eu usei preposição com artigo, então vou usar preposição com artigo no outro. E no outro caso, venho de Curitiba, eu só usei preposição de. Então, quando eu escrevo vou a Curitiba, eu só vou usar a preposição a. Isso é o tal do paralelismo. Quer ver outros casos? De segunda a sexta, fico aqui. Isso aqui é o pacote da semana. Muito bem. O que eu usei antes de segunda? Só preposição. Então, aqui eu vou ter crase? Não, porque isso aqui é só preposição. Paralelismo. Agora, se eu digo da segunda à sexta, fico aqui. Olha bem, isso aqui é o pacote. O que eu usei aqui? Preposição mais artigo. Então, o que eu vou ter aqui? Preposição mais artigo. Aqui eu vou ter acento. Deu para entender? Olha aqui, se eu digo assim, estudei de 2 a 5 horas. E estudei das 2 às 5 horas. O que eu usei antes do 2? Só preposição. Então, o que é esse a aqui? Só preposição. Isso é paralelismo. Agora, se eu estudei das 2 às 5, isso aqui é preposição de mais artigo as. Então, aqui é preposição a mais artigo as, vai ter acento. Augusto, então, se eu escrever assim, ó, consultas das 7 às 12 horas. De mais as e a mais as, com acento. Então, se eu escrever assim, Augusta, consultas de 7 às 12. Eu errei? Errou, porque aqui você usou preposição com artigo. E aqui
você só usou preposição, você quebrou o paralelismo. Tá? Muito bem, vamos voltar para a nossa folhinha. Eu quero mostrar a você 3 regrinhas ainda importantes que você precisa saber. Olha essa número 1. Usaremos o acento grave antes de nomes próprios masculinos, quando pudermos subentender as expressões a moda de, a maneira de, antes do nome. Olha bem, gente, se eu digo assim, entreguei o livro a Pedro, vai ter crase? Ah, não, eu decorei isso, antes de nome masculino não tem não. Mas não tem por quê? Quem entrega o livro a. Preposição você tem. Se você quisesse usar um artigo antes do nome Pedro, você usaria o artigo definido o. E você diria, entreguei o livro ao Pedro. Então é óbvio que quando você diz entreguei o livro a Pedro, esse a é só preposição. Por isso não tem acento. E aí vem essa regrinha. Quando você tiver o a antes de um nome próprio masculino, e lendo a frase, você perceber que você pode subentender ali a expressão a moda de, a maneira de, você vai pôr o acento. Olha os exemplos. Ele fez um discurso a Rui Barbosa, rebuscado e ininteligível. Um discurso, aí você pensa assim, a moda de Rui Barbosa. Então aí você põe um acento antes do nome masculino. Almocei um tutu à mineira e um filé a Oswaldo Aranha. Um tutu à moda mineira, um filé à moda de Oswaldo Aranha. Quando você pode subentender a expressão a moda de, a maneira de, você põe um acento. Durante o jogo ele fez um lindo gol. Fez um gol à Garrincha. Um gol à moda de Garrincha. Então a Garrincha tem crase. Entendeu? Comprei móveis a Luís XV. Móveis à moda de Luís XV. Aí você tem um acento. Muito bem, gente. Já que apareceu aqui o tutu à mineira, deixa eu falar isso com você. Essa história das comidas, gente, pelo amor de Deus. Olha bem. Tutu à mineira, angu à baiana, filé à parmegiana, espaguete à bolonhesa, olha só. É um tutu à moda mineira, é um angu à moda baiana, é um espaguete à moda bolonhesa, é um filé à moda parmegiana. Guarnição à francesa, é uma guarnição à moda francesa. Tudo com acento, gente, tudo com crase. Agora, bife a cavalo e frango a passarinho não tem crase, gente. Não existe bife à moda do cavalo, nem frango à moda do passarinho. Pelo amor de Deus, nenhum dos dois recebe acento. E a gente cansa de ver isso nos cardápios, por aí e tal. Aliás, outro que a gente vê é o carro a gás. Gente de Deus, carro à moda do gás não existe. Carro a gás, sem acento. E muita gente ainda põe o gás com Z. Pelo amor de Deus, né, gente? G-A-S, acento no A. É monossílabo tônico terminado em A-S, gás. E o A-gás sem crase. Então, gente, parece besteira, mas a gente fala dessa história das comidas, as pessoas erram muito isso, gente, né? Então, bife a cavalo não existe, bife à moda do cavalo, nada de crase. E o frango à moda do passarinho também não existe, então é frango a passarinho sem crase. Agora, espaguete à bolonhesa é um espaguete à moda bolonhesa, tem crase. Um talharim à romana é um talharim à moda romana, com crase, e por aí vai, tá? Guarnição à francesa é uma guarnição à moda francesa, então, com crase. Muito bem. Essa é uma das regras. Agora, nessa regra 2, e ela é muito importante, cai muito em prova, ela diz o seguinte, quando você usar uma expressão com palavras repetidas e o a no meio, exemplo, pouco a pouco, cara a cara, dia a dia, semana a semana, mês a mês, nada de acento nesse a. Então, quando você tem expressões com palavras repetidas e o a no meio, nada de crase, olha só. Elas surgiram pouco a pouco, sem acento. Cara a cara com o policial, sem acento. Ano a ano, sem acento. Então, olha só, sempre que, quando eu digo assim, ele ficou frente a frente com o bandido, frente a frente, expressão com palavras repetidas e o a no meio, sem acento, tá bom? Essa é a segunda regrinha, ainda tem a regra 3, que é muito importante também, falo com você no início do próximo bloco. Até já.